sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vamos lá conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 4 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento, a presença holandesa no Brasil e a crise açucareira. Vamos à nossa aula. Certo, nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal. Mas você sabia que o Brasil já foi governado por outra nação? Que ele já foi governado pela Holanda? Exatamente. Então é sobre isso que nós vamos tratar nesta aula. Mas antes, a gente precisa entender o contexto internacional. Então nós vamos iniciar a partir da União Ibérica e a expansão holandesa. Então, vamos aqui ao nosso texto. A União Ibérica, ela ocorreu entre 1580 e 1640. Com a morte do rei português Dom Sebastião, o trono de Portugal foi reivindicado por Filipe II da Espanha. Então, o rei de Portugal era um jovem e ele foi participar de uma guerra contra os muçulmanos. E durante este conflito, ele desapareceu e foi dado como morto. Como ele era muito jovem, ele não deixou nenhum herdeiro no trono português. E isso gerou uma crise dinástica. Um tempo depois, o seu tio acabou assumindo ali o trono, mas ele já era muito idoso e fazia parte do clero. Logo depois ele faleceu e aí essa crise se perpetuou, até que o rei Filipe II da Espanha, ele reivindica o trono e, no meio dessa crise, ele acaba assumindo. Ele se torna, portanto, Filipe I de Portugal, unindo assim as duas coroas ibéricas e dando início ao que a gente chama de União Ibérica. Só que isso vai gerar um grande problema para Portugal. Por quê? Porque Portugal vai acabar herdando os inimigos da Espanha. E aí a gente continua aqui no nosso texto, com o monopólio espanhol. A Espanha, com a União Ibérica, ela passou a controlar as colônias portuguesas, incluindo o Brasil e os seus lucrativos comércios, como o de açúcar. A Espanha, que já controlava um grande comércio na América. Esse tratado, ele trouxe também o fim das limitações do Tratado de Tordesilhas. Vocês devem lembrar, o Tratado de Tordesilhas, que foi instituído a partir de 1494, que determinava, a partir de um meridiano, que as terras a oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. E as terras a leste eram justamente as terras brasileiras, as terras ali da costa brasileira, do Nordeste brasileiro. E essa União Ibérica, ela ocasionou a interrupção da parceria comercial entre Portugal e Holanda. Por quê? Porque a Holanda era inimiga da Espanha, elas estavam em conflito. A Holanda havia sido recém-liberta, ou melhor, havia conquistado a sua recente independência. A Holanda fazia parte dos Países Baixos, que eram controlados pela Espanha. E com vários conflitos de uma guerra muito intensa, os Países Baixos, que eram protestantes, travaram uma intensa batalha contra a Espanha católica e conseguiram a sua independência.
Por conta disso, com a União Ibérica, a Espanha acabou interrompendo essa parceria entre Portugal e Espanha. E como funcionava essa parceria? Havia uma relação comercial muito próxima entre esses dois países. Portugal fazia todo o trabalho de produção do açúcar e a Holanda fazia o refinamento e o comércio do açúcar. Então, era lucrativo para ambas as partes. E aí a gente continua nosso texto com as potências como a Holanda e a Inglaterra acabaram atacando colônias portuguesas com o intuito de enfraquecer a Espanha. Exemplos incluem a invasão holandesa no nordeste do Brasil e a tomada de entrepostos comerciais na Ásia e na África, já que esses dois países ficaram bastante descontentes com todo esse monopólio que a Espanha acabou adquirindo através da União Ibérica, certo? Então, a gente já está compreendendo todo esse contexto internacional e as consequências da União Ibérica, já que esse aqui é o pontapé inicial para a gente compreender as invasões holandesas no Brasil. Isso mesmo, percebam que eu falei no plural, porque ocorreram duas invasões holandesas. E a gente vai tratar agora da primeira. Então, nós temos a primeira invasão holandesa no Brasil, que ocorreu em 1624, com a tomada de Salvador. Os holandeses queriam controlar Salvador, que era a capital do Brasil colonial, com o objetivo de dominar o comércio de açúcar. Então, era uma invasão bastante estratégica, já que Salvador, como capital do Brasil, a capital administrativa, era um ponto estratégico. E o domínio da produção de açúcar, já que o açúcar era um produto que tinha grande mercado na Europa. Essa invasão, ela foi organizada pela Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa que foi criada no comecinho ali do século XVII pela Holanda para explorar as colônias e o comércio nas Américas. E em maio de 1624, uma frota holandesa com 26 navios e cerca de 3.000 homens atacou Salvador e eles acabaram capturando o governador-geral Diogo de Mendonça Furtado. Esse ataque repentino, esse ataque relâmpago e a captura do governador-geral acabou demonstrando a fragilidade portuguesa na colônia e acabou ocasionando a ocupação holandesa imediata. No entanto, essa ocupação ela durou apenas um ano, já que em 1625 uma grande frota luso-espanhola, ou seja, uma frota contando com portugueses e espanhóis, que foi organizada pela coroa espanhola, partiu para retomar Salvador. E após vários combates, os holandeses acabaram sendo expulsos em maio de 1625. Mas os holandeses eles não desistiram. Eles continuaram planejando essas invasões à colônia brasileira. Por quê? Porque eles não acharam justos e não ficaram nada contentes com a interrupção da parceria entre Portugal e Holanda, porque eles investiram muito nesse comércio do açúcar. Então, eles queriam entrar de qualquer jeito, voltar de qualquer jeito para este comércio que era muito rentável. Dessa forma, eles vão planejar o próximo ataque. E o mais interessante disso tudo é que a Companhia das Índias Ocidentais
que era uma empresa que tinha um capital privado também, juntamente com o Estado, eles vão angariar, ou melhor, vão buscar um financiamento para esse novo ataque, saqueando navios espanhóis. Isso mesmo, eles vão saquear navios espanhóis para financiar o ataque à colônia que pertence aos domínios espanhóis. E no ano de 1630 vai ocorrer a segunda invasão espanhola, ou melhor, invasão holandesa aos domínios espanhóis, quando vai ocorrer a conquista de Pernambuco. Então, a Companhia das Índias Ocidentais organizou uma poderosa frota com cerca de 67 navios e 7.000 homens. Isso ocorreu em fevereiro de 1630, quando os holandeses desembarcaram em Pernambuco e rapidamente ocuparam Olinda e Recife. A gente precisa destacar que a escolha de Pernambuco não é uma escolha qualquer, tá bom, gente? Essa escolha é uma escolha estratégica, já que Pernambuco era a capitania mais próspera aqui na produção de açúcar. Então, eles visavam justamente essa produção. E para conquistar o apoio da elite local, que era representada pelos senhores de engenho, os holandeses, eles garantiram a segurança de todos aqueles que quisessem retornar aos seus engenhos. Então, eles vão procurar uma medida conciliatória com esses senhores de engenho. E eles criaram um vínculo com os novos proprietários que foram chegando. E isso foi fundamental para inibir uma resistência ao domínio espanhol. E aí a gente trouxe esse mapa aqui para vocês observarem melhor, que ele traz o domínio espanhol. Então percebam aqui que essa região em laranja, ou melhor, em amarelo, é uma região que traz o domínio holandês. Então, ele dominou toda essa extensão que hoje a gente conhece aqui como São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, Olinda, Recife. E nessa segunda invasão, esse período ele durou aqui de 1630 até 1654. Então, foi um segundo ataque mais planejado, mais coordenado, que teve um sucesso maior, certo? Então, a gente continua aqui o nosso texto com a chegada do governador Maurício de Nassau, que chegou em 1637 como governador, e ele trouxe uma nova fase para a administração. Nassau modernizou o Recife, investindo na produção de açúcar e promovendo a tolerância religiosa. Lembrando que a Holanda, ela era protestante, enquanto a Espanha era católica. Inclusive, esse foi um dos motivos dos conflitos entre a Holanda e a Espanha. Então, ele vai conseguir ali manter uma convivência pacífica entre católicos, protestantes e judeus. Esse é um dos diferenciais. O que diferencia o governo de Nassau dos demais holandeses é que ele não vai se preocupar somente com a questão militar, mas ele vai se preocupar com outras questões também, com o bem-estar social e o desenvolvimento econômico e urbano da cidade. E a gente prossegue aqui com o nosso texto. Ele também trouxe artistas e cientistas para documentar a colônia, vão documentar a fauna e a flora. Isso vai ser de extrema importância para o conhecimento científico da região. Nassau investiu também
na modernização dos engenhos de açúcar, que era a principal fonte de riqueza da colônia. Então, ele compreendia que, já que o açúcar era o principal motor da economia, era fundamental, era necessário que houvesse investimento na produção. Então, ele vai investir, vai dar crédito aos senhores de engenho para que houvesse, melhor dizendo, uma modernização nessa produção. Então, para que ocorresse isso, ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho para recuperar a produção que havia sido afetada pelos conflitos em decorrência da chegada dos holandeses. E ele vendeu engenhos abandonados tanto a compatriotas quanto a luso-brasileiros. Além disso, incentivou o comércio e a exportação de açúcar, garantindo lucros para a Companhia das Índias Ocidentais. E aí a gente observa aqui nesse mapa o quanto houve de crescimento dos engenhos sob o domínio de Maurício de Nassau. E aí a gente vem para um cenário aqui onde nós temos o busto, a estátua de Maurício de Nassau, na Praça da República do Recife. E esse aqui é uma representação, mas existe atualmente na praça. Isso é para a gente compreender a importância da figura de Maurício de Nassau e como a sua imagem ainda está atrelada na paisagem urbana ainda hoje na cidade do Recife. Então, no Recife, ele foi responsável por uma série de obras que transformaram a cidade. Ele promoveu a drenagem de áreas alagadas, construiu canais, diques e pontes, além de edificar palácios, como o Palácio de Friburgo e o Palácio da Boa Vista. Ele também criou jardins, incluindo um jardim botânico e um zoológico, além de estabelecer um museu natural e um observatório astronômico. Então, Maurício de Nassau, ele tinha essa preocupação com o bem-estar e com a manutenção da cidade. E todas essas melhorias, elas vão trazer, além desse bem-estar, vão proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, na medida em que vai evitar surtos epidêmicos com a manutenção dessas áreas alagadas. No entanto, vai haver o fim do governo de Nassau a partir do momento que ocorre o fim da União Ibérica em 1640, quando ocorre a restauração da coroa portuguesa. E também vai haver uma crise na produção açucareira em Pernambuco, em decorrência de vários fatores: o esgotamento do solo, o endividamento de senhores de engenho. Então, os senhores de engenhos, eles acabaram ficando sem recursos para pagar as dívidas com a Companhia das Índias Ocidentais, que, por conta do esgotamento dos solos, da crise da produção, eles acabaram aumentando os impostos. E como Maurício de Nassau, ele não concordou com essas novas medidas, no ano de 1644, ele acabou retornando à Holanda. Ele foi convidado a retornar após desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidentais, e que considerava os gastos de Maurício de Nassau com a cidade excessivos. E a partida de Maurício de Nassau deu início ao declínio do domínio holandês no Brasil. Então, a gente vai ver, a partir de agora, os motivos da crise da produção açucareira no Brasil. Causas da crise. A seca acabou provocando incêndios nos canaviais. Somado a isso, ocorreram epidemias que dizimaram a população escravizada e a queda dos preços do açúcar na Europa. Então, nós temos um conjunto de fatores que vai levar a uma grave crise que vai fazer com que a produção caia. A produção caindo vai trazer graves consequências, que são elas:
os senhores de engenho ficaram sem recursos para pagar suas dívidas com a Companhia das Índias Ocidentais. Lembrando que quando a companhia chega, invade, toma posse, eles concederam vários empréstimos altíssimos, e com isso conquistaram ali acabaram conquistando a confiança dos senhores de engenho. No entanto, quando eles cobraram, eles vão cobrar com altos juros esses empréstimos no momento em que os senhores de engenho estão sem recursos. Além disso, ela cobra aqui esses altos empréstimos, a insatisfação dos senhores de engenhos, ela é crescente, ela aumenta, e é nesse momento que a coroa portuguesa, ela vai se aproveitar para se aliar aos senhores de engenho, para se aliar aos colonos, para expulsar os holandeses. E esse levante vai ficar conhecido como Insurreição Pernambucana, que vai durar de 1645 a 1654, o que levou à expulsão definitiva dos holandeses no ano de 1654. E aí a gente continua aqui falando sobre a crise na produção açucareira, porque após serem expulsos do Brasil em 1654, os holandeses, eles levaram o conhecimento sobre o cultivo da cana-de-açúcar, toda a sua experiência para as suas colônias no Caribe, como nas Antilhas e no Suriname. Eles levaram tudo que eles conheciam, toda a experiência deles para outras colônias. E lá eles implementaram técnicas mais avançadas e produziram açúcar a custos mais baixos, enquanto a produção no Brasil ainda permanecia de maneira tradicional, ainda se utilizava mão de obra em larga escala. A produção no Caribe, ela se tornou mecanizada, utilizando máquina a vapor, enquanto no Brasil a moenda, todo esse equipamento era utilizado com a mão de obra escravizada. Essa mão de obra, ela se tornou cada vez mais precarizada, o que fazia com que os senhores de engenho precisassem cada vez mais comprar escravizados. E isso demandava altos custos, o que tornava essa produção cada vez mais cara. Então, a produção em larga escala no Caribe inundou o mercado europeu, causando uma queda nos preços do açúcar. E com a queda dos preços do açúcar no mercado internacional, os senhores de engenho viram os seus lucros diminuírem drasticamente. Eles viram as suas dívidas cada vez mais aumentando e os lucros deles diminuindo em decorrência dessa concorrência que se tornava cada vez mais insustentável. Então, percebam, com a saída dos holandeses e sem uma devida modernização das práticas da produção do açúcar, acabou que essa concorrência se tornou aí inviável para a produção de açúcar no Brasil, no comércio internacional. Então, muitos senhores de engenho, eles ficaram endividados com a Companhia das Índias Ocidentais e outros credores. E para cobrir as dívidas, muitos tiveram que vender ou acabar abandonando as propriedades. E aí a gente discute agora, nós falamos sobre os problemas externos que causaram toda essa crise na produção local. E a gente observa os problemas internos na produção. Houve o esgotamento do solo. O cultivo intensivo da cana-de-açúcar levou ao desgaste do solo, reduzindo a produtividade. A gente precisa lembrar que são
anos em que esse solo ele é utilizado sem nenhuma forma de manejo sustentável, sem nenhum nutriente sendo colocado nesse solo. O solo é explorado de maneira intensiva. Então não houve nenhum planejamento sustentável e esse solo ele acabou se tornando improdutivo com o passar do tempo. Somado a isso, ocorre a falta de modernização. Os engenhos brasileiros ainda utilizavam técnicas tradicionais, enquanto as colônias caribenhas adotaram métodos mais eficientes. Um exemplo é aquele que nós já comentamos, né? Enquanto as colônias caribenhas utilizavam a máquina a vapor para movimentar os moinhos, por exemplo, nos engenhos brasileiros, a colônia brasileira utilizava a mão de obra escravizada para movimentar essas moendas. Então, havia a questão de necessitar constantemente da mão de obra escravizada, estar comprando constantemente essas pessoas para fazer esse serviço. E com essa falta de recursos, fazia com que os senhores de engenho acabassem ficando sem a sua mão de obra. E isso dificulta cada vez mais a produção. Somado a isso, havia também a questão da falta de recursos, ou seja, o alto custo da produção. E a dependência da mão de obra escravizada, somando com a falta de investimentos em infraestrutura, aumentavam os custos. E isso continua aí a crise nessa produção, aumenta essa crise que afeta toda a estrutura social colonial, desde os senhores de engenho até os escravizados que enfrentavam condições ainda mais precárias. Então, se a gente está falando que o senhor de engenho, ele está enfrentando crise, ele está devendo a companhia, ele está devendo outros credores e precisa abandonar, muitas vezes, o seu engenho, a sua propriedade, agora imagine a condição do escravizado, que ele está ali na base da sociedade, que enfrentando condições precárias, condições adversas, e ele acaba ficando sem alimento, ele ficando sem o seu senhor, então a condição do escravizado fica muito pior. Então a crise ela vai afetar toda essa estrutura social. Além disso, a crise do açúcar acabou incentivando a busca por novas fontes de riqueza. Então, já que a principal fonte de lucro da colônia está em decadência, eles precisaram encontrar outras fontes de riqueza, como o cultivo de tabaco e a exploração das drogas do sertão, que eram os produtos da floresta, como ervas e especiarias. E já no final, ou melhor, no século XVIII, no final do século XVII e o século XVIII em diante, a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais acabou deslocando o eixo econômico da colônia para o Sudeste. Então, nesse momento em que a produção açucareira acabou enfrentando essa grave crise externa, somado a essa crise interna, acabou calhando ali quando os bandeirantes encontraram na região das Minas Gerais minas de ouro e diamante. Isso salvou, de certa forma, a economia da colônia e desloca todo o eixo econômico, por um certo momento, para essa região das Minas, certo? No entanto, é importante a gente enfatizar que a produção açucareira, ela não deixou de existir, ela permaneceu. O que ocorre é que ela deixou de ser a principal fonte econômica, ela vai ficar de lado e, posteriormente, nós teremos outros ciclos econômicos que vão movimentar a economia do Brasil. Então, assim, a gente finaliza essa aula sobre as invasões holandesas no Brasil colonial.